Oi, oi. A matéria hoje que eu vou ler não é um livro, é uma matéria da revista Piauí, tratando das questões sociais atuais, e ela fala: vai ter COP, os desafios urbanos e ambientais de Belém, que se prepara para sediar a Conferência Mundial do Clima. Foi escrita por Roberto Andrés. Um olhar panorâmico do alto do Forte do Presépio, em Belém, oferece séculos de história urbana concentrada. Sobre os pés estão as muralhas do século XIX, que substituíram versões anteriores da fortificação. Uma espécie de mito de origem da cidade, fundada em 1616 por colonizadores portugueses. Alguns metros abaixo das muralhas está uma camada de terra preta de índio, como são chamados os solos escuros que evidenciam a existência anterior de aldeias do povo tupinambá na península. Metade da vista é tomada pela caudalosa foz do rio Guamá, na baía do Guajará, ponto de circulação fluvial estratégico para o acesso à região amazônica. Por lá passaram inúmeras embarcações ao longo de séculos e estruturou-se uma extensa economia baseada em produtos da floresta. Olhando para o lado nordeste, vê-se no primeiro plano o largo que abriga a Feira do Açaí, e é ali, ao cair da tarde, os primeiros vendedores começam a montar seus estandes compostos de balaios cheios da fruta recém-colhida nas ilhas da região. Logo atrás está a doca de embarcações, onde os pescadores desembarcam diariamente caixas e caixas de pirarucus, filhotes, tucunarés, dourados, e quando eles aportarem de madrugada, limparão os peixes ali mesmo, deixando os restos pelo chão. A limpeza da área ficará por conta dos prestativos urubus, em um tipo de cooperação ecossistêmica singular que já foi evocado por Dona Onete na canção. No meio do pitiu, o urubu lhe perguntou: "O que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca? Do ver o peso da sacanagem? Lá eu sou popstar, no meio da malandragem." Mas no fundo está o mercado ver o peso. O edifício de ferro, em estilo Art Nouveau, foi fabricado em Glasgow, na Escócia, no final do século XIX e veio pré-montado de navio para Belém. Tornou-se um dos principais símbolos da cidade da Belle Époque quando ocorreu o boom da economia da borracha, uma parte da pescaria da madrugada e que não for levada por caminhões que já esperam na Praça do Relógio, será comercializada no mercado. Um pouco mais adiante está a Feira do Ver-o-Peso, com sua cobertura de lona, projeto de um grupo de arquitetos que venceu um concurso no final dos anos 90, quando o atual prefeito, Edmilson Rodrigues, do PSOL, geriu a cidade pela primeira vez. Sob a lona ondulada, que se agrupa uma série de barracas de feira que vendem uma miscelânea de produtos, grande parte extraída, cultivada, produzida ou processada na região. E debaixo da lona há também restaurantes populares que servem, entre outros pratos, o tradicional peixe frito com açaí, ambas as matérias-primas desembarcadas a poucos metros do local de consumo. Girando o olhar à direita, rumo ao leste, projetam-se os edifícios da Campina, e segundo o bairro mais antigo de Belém, depois do bairro Cidade Velha. Lá estão exemplares arquitetônicos do período pombalino, na segunda metade do século XVIII, quando o Marquês de Pombal estimulou uma nova fase de exploração da região amazônica, na qual Belém teve papel estratégico. Capelas, igrejas e casarões convivem com o comércio de rua intenso. Mais ao fundo está o tradicional bairro de Nazaré, com suas ruas ladeadas pelas mangueiras centenárias que encantaram Euclides da Cunha em 1904. De volta ao primeiro plano, vê-se uma das primeiras vias da cidade, e hoje a Rua Siqueira Mendes, antiga ladeira do castelo, repleta de pessoas morando na calçada, com barracas, cobertores, colchões e outros objetos espalhados. Logo à frente estão os casarões abandonados, em cujos telhados os urubus repousam ao cair do sol. Do lado sul, enxerga-se os fundos da igreja de Santo Alexandre, construída por jesuítas do século XVII, e a Catedral Metropolitana de Belém, erguida no século seguinte, da qual parte a multidão de fiéis da procissão do Círio de Nazaré. Atrás estão os edifícios da Cidade Velha e a Casa das 11 Janelas, edificação histórica onde encontram-se instalados um museu e um restaurante de alta qualidade, cujo chefe foi responsável pelo jantar da abertura da COP28, a Conferência da ONU sobre Mudança Climática de 2023 em Dubai.
Até meados do século passado, esse panorama territorial resumiria boa parte da capital paraense, e até hoje representa muito da Belém evocada em cartões postais, publicidades turísticas e discursos de autoridades. Mas a cidade é muito mais que isso, e seus problemas mais graves, onerosos e difíceis de resolver estão fora do alcance da vista que se tem do mirante do Forte do Presépio. Segundo o censo de 2010, Belém é a capital brasileira com maior percentual de pessoas em assentamentos precários. Mais da metade dos domicílios, 52%, está nesta situação. A cidade também está em uma das piores posições do ranking do saneamento de 2023, figurando em 95º lugar entre 100 cidades. Assim, melhor posicionada do que outras capitais da região, como Porto Velho e Macapá. Além disso, possui ainda a segunda menor taxa de arborização urbana entre as capitais do país, a despeito de sua localização entranhada na floresta amazônica. A magnitude desses problemas é relativamente recente. Até 1950, a população da região metropolitana de Belém estava em torno de 250 mil habitantes. A maior parte vivia próxima à região central da capital, em bairros com certa infraestrutura. Em 30 anos, a população quadruplicou, chegando a quase 1 milhão em 1980. Mais 30 anos depois, adquiriu outro milhão de pessoas, chegando a 2,1 milhões em 2010. O inchaço populacional ocorreu no momento de êxodo rural. O declínio da economia da borracha contribuiu para que a população precarizada no interior acorresse aos centros urbanos em busca de oportunidades. Em Belém, esse movimento não veio junto com uma industrialização, como ocorreu em cidades do Sudeste, como aponta o geógrafo paraense Tiago Veloso dos Santos em uma conversa que tivemos sobre suas pesquisas a respeito desse tema. As fábricas instaladas na cidade na primeira metade do século XX começaram a decair depois da abertura da rodovia Belém-Brasília, nos anos 60. A rodovia transformou Belém de centro da região amazônica em periferia do Sudeste. Os itens produzidos na região não conseguiram competir com os que vinham de fora em caminhões, e parte da indústria local, que entrou em declínio, processava produtos extraídos da floresta. Em um arranjo que hoje seria chamado de economia da biodiversidade, era o caso da fábrica de sabonetes Febo, uma das poucas marcas remanescentes dessa época. A região metropolitana de Belém, que respondia por 80% do PIB industrial do Pará, em 1949, passou a responder por 49% em 1996, caindo pela metade quase, patamar em que se manteve desde então. O combo inchaço urbano mais desindustrialização, parte disso ocorrido durante uma ditadura, teve resultado trágico. Os novos moradores foram deixados à própria sorte e fizeram seus bairros onde foi possível, nas baixadas, áreas laterais da península, que estavam desocupadas por serem alagáveis, ou por estarem já alagadas. Em Evolução Histórica de Belém, do Grão-Pará, Augusto Meira Filho conta que os primeiros moradores da cidade julgavam que a colônia se assentava em uma ilha, tal a gravidade de suas baixadas pantanosas que molduravam a sede da capitania. Hoje, as baixadas abrigam a grande maioria dos assentamentos precários de Belém. Acumulam problemas graves de moradia, saneamento e drenagem. E, nas últimas décadas, alguns bairros receberam intervenções e tiveram a situação remediada, mas a falta de manutenção e fiscalização cobra seu preço. Além disso, o surgimento das novas áreas ocupadas parece ocorrer em velocidade maior do que a capacidade do poder público de resolver os problemas. Em suma, a cidade que abrigará a reunião da ONU da COP30 em novembro de 25 tem graves carências de infraestrutura que penalizam as pessoas mais vulneráveis e os recursos naturais. A crise ambiental urbana precede a própria crise climática na região. A Conferência Mundial poderia ser uma oportunidade para debater soluções conjugadas para esses dois problemas, tratando das relações entre a organização territorial, modelo de desenvolvimento e impactos ambientais em diversas escalas. Para isso, a cidade poderia ser um laboratório. Pelo rol de problemas que acumula, pela inserção peculiar na entrada da floresta amazônica e para a presença longeva de uma economia popular
da biodiversidade, mais um olhar para a realidade levanta dúvidas sobre a viabilidade desse laboratório. Em uma tarde de janeiro de 2024, o prefeito Edmilson Rodrigues, que recebeu em seu gabinete provisório no bairro de Nazaré, utilizado enquanto a sede da prefeitura estava em reformas, no compromisso anterior, ele havia atendido membros do movimento COP das Baixadas, que reivindica melhorias dos bairros populares da cidade. Assim que a comitiva saiu, fui convidado a entrar em uma sala pequena com uma mesa repleta de documentos, livros, lápis de cor e objetos da cultura popular paraense, atrás da qual se sentava o prefeito. Edmilson exibia bom humor constante com acontecimentos recentes e, no fim do ano passado, a capital paraense passou a viver uma severa crise. A coleta de resíduos sólidos foi abruptamente reduzida e a cidade assistiu ao acúmulo de lixo nas vias públicas na forma caótica. Uma pesquisa de opinião do Atlas Intel, divulgada em dezembro de 23, identificou a gestão de Belém como a mais mal avaliada das capitais brasileiras, com apenas 6% de aprovação. Rodrigues é um homem grisalho, de pele morena e sorriso fácil. Fala de forma tranquila e articulada, disserta com facilidade sobre vários temas e cita números de cabeça. Em alguns momentos, chega a ser prolixo, o que, na avaliação de alguns observadores, pode contribuir para o cansaço da população com o político. Quase metade dos seus 66 anos foi dedicada a mandatos eletivos. Arquiteto e urbanista de formação, ele está na sua terceira gestão à frente da prefeitura. Elegeu-se pela primeira vez em 96 pelo PT e fez uma administração marcada por inovações na participação popular e por investimentos nas periferias. Na toada das gestões municipais da esquerda da época, foi reeleito em 2000 e a sua segunda gestão pôde finalizar alguns projetos importantes na época, como a reforma do mercado ver-o-peso. Depois de encerrar o segundo mandato da prefeitura, Rodrigues retornou à academia. Fez doutorado na USP, com um trabalho sobre o uso da água e da soberania da Amazônia perante a globalização, e quando voltou às urnas já estava no PSOL. Foi o mais votado do Estado nas disputas da Assembleia Legislativa em 2010 e para a Câmara dos Deputados em 2018. Em 2020, durante a pandemia do Covid, venceu novamente a eleição para a Prefeitura de Belém. E por toda a bagagem acumulada, ele pensou que o terceiro mandato seria mais fácil que os primeiros. Não poderia estar mais enganado. O prefeito explica as dificuldades de sua gestão atual como um híbrido de herança maldita com um contexto desfavorável. Ele diz ter herdado uma prefeitura em mais condições financeiras, enfrentado os desafios da pandemia e de 2 anos de governo Bolsonaro, além do boicote de algumas empresas na coleta de lixo. Rodrigues aponta que, em seu primeiro mandato, criou uma cidade de sistema de gestão de resíduos sólidos que recebeu um prêmio internacional, mas foi abandonado pelas administrações posteriores. O projeto de desenvolvimento humano da comunidade do Aurá foi laureado em uma premiação Cidade de Dubai, em parceria com a ONU em 2004. Ele comemora ainda ter finalmente concluído, no início deste ano, a licitação para o novo sistema de lixo, que prevê ampliação da coleta seletiva e reciclagem. E a nova empresa deve começar a operar nesse primeiro semestre. Mas o lixo não é o único problema do mandatário. É raro encontrar na cidade entusiastas da sua administração, mesmo entre pessoas da esquerda. Muitos têm dificuldade de citar um par de bons exemplos e resultados obtidos por ele nesse mandato da prefeitura. Alguns se lembram da gestão da saúde durante a pandemia, que fez com que Belém se saísse melhor do que outras cidades, especialmente de Manaus. Outros citam o Bora Belém, programa de transferência de renda que atende as famílias mais pobres do município, e por outro lado, promessas de campanha de Rodrigues como a ampliação da infraestrutura cicloviária e a arborização urbana tiveram resultados modestos, e pouco foi feito para resolver problemas graves nas áreas de saneamento, moradia, mobilidade e urbanização de favelas. Faltam recursos e falta a capacidade institucional da prefeitura, avalia Roberta Menezes, diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará, UFPA, durante uma conversa em um café instalado num palacete histórico do centro da cidade. Ainda assim, é difícil explicar a razão da decaída da administração em relação às anteriores. As 2 primeiras gestões de Rodrigues legaram a ele uma boa popularidade, e para algumas pessoas com quem conversei havia uma década de 90, uma força social ligada ao PT e ao campo progressista que impulsionava as gestões de esquerda, com massa crítica, gente com ideias da mesa e de liga entre intelectuais e movimentos populares.
Por diversas razões, essa força refluiu. Além disso, o Brasil e o mundo mudaram. O pêndulo político pendeu para a direita e a esquerda anda defasada na comunicação das redes. É nesse contexto árduo que Rodrigues se coloca como candidato à própria reeleição em outubro desse ano. Na pesquisa de opinião, ele figura em terceiro lugar. Em primeiro está o deputado federal Éder Mauro, um ex-delegado filiado ao PL e apoiador de Bolsonaro. Circulam notícias de que Lula está preocupado com a possibilidade de ter um prefeito da oposição em Belém durante a COP30 e em novembro do ano que vem, e que, por isso, estaria particularmente interessado na disputa na capital. Por ora, o PT parece apoiar a reeleição do prefeito. Em uma reunião recente, a maioria dos membros do diretório municipal do partido defendeu integrar a coalizão encabeçada pelo PSOL. A atual gestão parece apostar que algum benefício a ser entregue nos próximos meses podem ajudar a melhorar a imagem do prefeito junto à população. Além do novo sistema de coleta de lixo, está prevista para maio a chegada de 300 ônibus com ar-condicionado. Apesar do calor, Belém atualmente possui apenas cerca de 1% da frota refrigerada. E na outra ponta da escala da popularidade, a força está no governador do Pará. Helder Barbalho é hoje a figura mais proeminente de um tipo conhecido no Brasil, o herdeiro político. A categoria, representada no passado recente pela figura de Aécio Neves e Eduardo Campos, tem suas recorrências. Os herdeiros convivem desde o berço com os bastidores da política. São formados para irem longe, mas dando um passo a cada vez. Debutam jovens em eleições, herdam uma rede de relações que devem seguir alimentando e carregam um sobrenome que abre portas e amplia as expectativas de um poder futuro. Um dos maiores capitais do ramo. Helder é o segundo filho de Jader Barbalho, talvez o político mais longevo do Pará. Atuante do MDB, Jader foi vereador em Belém, deputado estadual e deputado federal da oposição durante a ditadura, e quando o regime periclitava e a população voltou a escolher os governos estaduais, em 1982, ele se elegeu governador. E durante a presidência de José Sarney, esteve à frente de dois ministérios. É proprietário de veículos de imprensa, que já foram acusados pelo Ministério Público de favorecimento ao seu grupo político, e em 1994 tornou-se senador do Pará, mesmo ano em que Alcione Barbalho, então sua mulher, elegeu-se deputada federal pela primeira vez. Hoje, ela está na sétimo mandato, e Jader já teve de renunciar ao mandato de senador em 2001, após denúncias de desvios de verbas públicas. Nessa época, chegou a ser preso. A volta por cima não demorou. Jader Barbalho se elegeu deputado federal em 2002, em 2006, e nas eleições de 2010 retornou ao Senado. Chegou a ter registro da candidatura cassado, com base na lei da ficha limpa, mas conseguiu reverter na justiça. Em 2015, a ação contra ele foi arquivada por Gilmar Mendes, do STF, com o argumento de que os crimes estavam prescritos. Jader foi eleito pela terceira vez para o Senado em 2018, mesmo ano em que seu segundo filho tornou-se governador. A trajetória de Helder Barbalho é uma versão turbinada da do seu pai. Deixe-me ver. Vereador, o Helder Barbalho, desde os 21 anos, deputado estadual mais votado do Pará aos 23, prefeito da Ananindeua, a segunda maior cidade do estado, aos 25. Em 2013, quando deixou a prefeitura, após 2 mandatos, tornou-se âncora de um programa de rádio na emissora da família. E em 2014, quando contava com 35 anos, quase venceu as eleições para o governo do Pará. Na disputa como Simão Jatene, PSDB na época, hoje Solidariedade, que buscava a reeleição. Hoje, os Barbalhos estão no auge. Só no núcleo familiar do governo, a rede de poder é composta pelo pai, senador, a mãe, deputada, o irmão, ministro, e a mulher conselheira do Tribunal de Contas do Estado. A nomeação de Daniela Lima Barbalho para o TCE do Pará foi alvo de um processo judicial, mas o ministro Dias Toffoli, do STF, proferiu a decisão favorável à manutenção em agosto de 23. No segundo círculo de parentesco, a lista é extensa. Inclui, entre outros, a tia conselheira do Tribunal de Contas do município do Pará, um primo vereador, outro primo deputado estadual, Igor Normando,
que será o candidato do MDB à Prefeitura de Belém esse ano. No ano passado, um levantamento identificou 20 membros da família Barbalho em cargos de governo no estado, cujas remunerações somavam quase R$500 mil mensais. Em setembro de 2020, uma operação da Polícia Federal prendeu o ex-chefe da Casa Civil do governo do Pará, Parsifal Pontes, por suspeita de fraudes milionárias na gestão dos hospitais públicos. O gabinete de Helder Barbalho também foi alvo da operação. Como conta Alain de Abreu na reportagem da Piauí, Os Espiões Estão Aí, na edição 207 de dezembro de 23, a polícia encontrou no celular do ex-chefe da Casa Civil um comprovante de compra de roupas caras para a mulher do governador. E há também a suspeita de que a Polícia Civil, comandada pelo governo do estado, teria utilizado equipamentos ilegais para espionar os agentes policiais. O caso segue na justiça. A realização da Copa em Belém é uma conquista do governador. No pleito de 22, Helder Barbalho foi reeleito para 70% dos votos no primeiro turno e no segundo turno da disputa presidencial empenhou-se na campanha de Lula e contribuiu para o presidente obtivesse 55% dos votos no estado. Emplacou o irmão, Jader Filho, no comando do Ministério das Cidades, pasta que se tornou engrenagem importante do fisiologismo político, pela capilaridade das obras dos municípios. Articulou o convite de Lula viajasse para a COP27 no Egito em 22, antes mesmo da transição do governo. E lá ocorreu o anúncio de que o Brasil se apresentaria para receber o evento em 25. Sediar a COP é um ativo importante para quem busca se apresentar como protagonista da questão ambiental. Em entrevistas, o governador tem repetido o mantra de que esta será a primeira COP na floresta e defendido a busca das soluções econômicas para manter a floresta amazônica de pé, criar empregos verdes e gerar receita pelo mercado de carbono e pela bioeconomia. Ele propõe a concessão de terras públicas do estado do Pará, conforme um modelo em que as empresas privadas poderiam explorar economicamente mais de 4 milhões de hectares de floresta, com condição de manterem as áreas preservadas. A depender do interesse do ator político, a COP30 encarna um objeto diferente. Para o atual gestão da prefeitura, com popularidade de um dígito, pode ser um bote salva-vidas, que viabiliza recursos para obras e injeta um pouco de otimismo em um ano eleitoral. Para o governo do estado, é um troféu a ser adicionado à coleção de Barbalho e contribui para consolidar a liderança do grupo na região. Para o governo federal, é uma vitrine importante para as pretensões de reconstruir o protagonismo do Brasil no jogo diplomático. Cada um desses objetos guarda contradições. No caso da vitrine diplomática, há dúvidas se a política ambiental brasileira estará à altura da imagem de comprometimento que a realização do COP pretende passar. A possibilidade de o governo forçar a barra para que o IBAMA autorize a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas acendeu recentemente o alerta de ambientalistas. Além disso, o governo brasileiro não possui um plano concreto com políticas e metas graduais para abrir mão do uso do petróleo e gás nos próximos anos. No discurso público, os interesses de diversos atores políticos se alinham em torno de uma palavra: legado. A ideia de fundo é que abrigar grandes eventos pode ser uma oportunidade singular para viabilizar investimentos e melhorias que não seriam possíveis de outra forma. E que depois do evento a população herdará soluções definitivas nas palavras do governador do Pará no programa Roda Viva. O problema é que a ideia nem sempre vence à prova dos fatos. No livro Sociermonics, um neologismo algo como fute-economia, Simon Cooper e Stefan Szymanski examinaram as contas das competições esportivas internacionais realizadas em diversos países. Concluíram que, na maior parte das vezes, o investimento público excede em muito o privado, o incremento de turistas é pouco relevante e as obras não atendem às prioridades locais. Um olhar para a Copa do Mundo do Brasil em 2014 e para a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016 aponta na mesma direção. Muitos dos estádios reformados, financiados com recursos públicos, seguiram deficitários depois do jogo, com o Estado bancando prejuízo dos consórcios privados, e as obras de infraestrutura que seriam legados do evento pouco contribuíram para a melhoria da mobilidade da vida urbana. Centenas de milhares de pessoas foram removidas de suas casas. Em suma,
Nada sustenta a correlação automática que brota nas mentes assim que a oportunidade surge em grandes eventos, investimentos em obras e benefícios à população. Em boa parte dos casos, seria mais benéfico para as cidades realizar investimentos em obras sem sediar uma competição ou encontro, argumentaram os autores do Soccernomics. Mas fato é que a visibilidade trazida pelo evento facilita a liberação de recursos públicos para obras. O problema é que nem sempre esses recursos são bem aplicados. E para avaliar se a população se beneficia de fato, é preciso analisar caso a caso, obra a obra. Uma diferença entre COP e os mega-eventos da década passada é que antes havia mais tempo de preparação. A confirmação da COP e da Olimpíada no Brasil ocorreu 7 anos antes. No caso do Belém, terão sido apenas 2 anos, prazo muito exíguo para projeto executivo, licenciamento, busca de recursos, licitação e realização de alguma obra. Por sorte, 2 bons projetos já estavam em preparação para a COP quando caiu no colo da cidade. Ambos foram definidos por meio de concursos públicos em um escritório de arquitetura e urbanismo que submetem propostas para demanda e são avaliados por júri. Um deles, realizado pela prefeitura, foi o Parque Igarapé São Joaquim, uma área de 6,5 hectares à margem do rio da região norte da capital. O outro, realizado pelo governo do estado, foi o Parque da Cidade, uma área verde com equipamentos diversos de um aeroporto desativado. Se não tivessem ocorrido esses concursos, os governos não teriam quase nada para substantivo para apresentar para a COP. Avalia Roberta Menezes, a diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA. O projeto do Parque Igarapé São Joaquim marca uma mudança de paradigma, um nível nacional. Historicamente, as cidades brasileiras trataram seus cursos de água de forma truculenta, apartando-os da paisagem urbana por meio das canalizações, tamponamento, avenidas sanitárias e recebimento de esgoto in natura. Em Belém, cidade de Igarapés, não foi diferente. Desde o início da ocupação, buscou-se aterrar áreas alagadas, a fim de ganhar espaço para o desenvolvimento urbano, e ao longo do século XX vieram as retificações e canalizações. Nos anos 90, Igarapé São Joaquim recebeu uma obra de macrodrenagem para reduzir enchentes nos bairros Barreiro, Sacramento e Telégrafo, regiões típicas da Baixada. Parte ocupada por assentamentos precários, parte das edificações já consolidadas de famílias de renda baixa e intermediária. O canal ficou suficientemente largo e profundo e as inundações acabaram. Com o passar do tempo, o assoreamento fez com que os transbordamentos retornassem durante as chuvas fortes, especialmente na maré alta. Seria necessária, portanto, uma nova intervenção. Além de realizar o desassoreamento, a prefeitura optou por tornar o rio um parque. O projeto vencedor do concurso, feito por arquitetos baseados em Brasília e divulgado em abril de 22, propõe trazer para as bordas do Igarapé pistas de caminhada, ciclovias, pequenas praças, portos para atracar canoas, decks, passarelas, quadras esportivas. Os profissionais fizeram um inventário das árvores que haviam sido plantadas às margens do rio pelos moradores e trabalharam para que elas fossem mantidas e replicadas. O curso d'água foi concebido como lugar de convívio, lazer e qualificação ambiental de uma região popular. No deserto, que é o tratamento dos rios urbanos do Brasil, o projeto é um oásis. Isso, claro, que se a obra for executada de forma adequada. Foi o que ponderou Tainá Gomes, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará, em uma conversa que tivemos no Laboratório da Cidade, organização que atua como a questão urbana de Belém. Ela ressalta que a sociedade precisará acompanhar tudo muito de perto para que o projeto não seja desvirtuado. Além disso, dentre os 170 milhões de reais previstos para a primeira fase da obra, não consta a interceptação de esgoto. Ou seja, o Igarapé pode ficar um brinco por fora para ser exibido na COP, mas continuará com águas contaminadas. O outro projeto, escolhido por certame público, será o da sede da COP. O antigo aeroporto Brigadeiro Protásio ocupa uma área de quase 100 hectares, também na região norte da capital. E quando foi instalado como aeroclube em 1930, ele estava distante da mancha urbana, mas o crescimento de Belém nas décadas seguintes levou a cidade até o entorno do aeroporto, utilizado pelos voos particulares e a formação de pilotos. Desde os anos 90 circulava a ideia de transformar o local em um parque urbano, e em junho do ano passado foi firmado convênio com o governo federal da cessão de terreno. Em uma cidade com pouco verde, o Parque da Cidade poderá cumprir um papel importante
de aumento de arborização urbana e de opções públicas de lazer. Além de dezenas de hectares de áreas verdes, o projeto prevê a construção de cerca de 500 mil metros quadrados de equipamentos para atividades culturais, esportivas e de eventos. Se tudo der certo, a COP acontecerá nesses edifícios e também no Porto Futuro 2. Essa obra do governo do estado e que irá reformar galpões portuários em desuso, a contar do que foi feito no Rio de Janeiro. Não deixa de ser significativo do estado das coisas que os dois projetos que abrigarão a COP sejam financiados por dívidas da Vale, a mineradora que protagonizou 2 dos maiores crimes ambientais do Brasil, o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, em 2015, que destruiu o distrito de Bento Rodrigues e devastou o Rio Doce, e o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 2019, cuja lama soterrou vivas 272 pessoas no mais letal acidente de trabalho na história brasileira. No Pará, a Vale tem hoje a maior mina de minério de ferro no céu aberto do mundo, Carajás. E, de todo modo, os projetos feitos por concursos públicos são exceção, e não regra no rol das obras da COP30. É possível classificar as demais intervenções previstas em Belém de 3 categorias. As primeiras consistem na manutenção das estruturas existentes, com melhorias que são necessárias de tempos em tempos, e que a iminência do evento facilita a obtenção de recursos para realizá-las. É o caso, por exemplo, das reformas que ocorrerão novamente no Complexo do Ver-o-Peso, como a restauração do edifício do mercado, a troca da lona da cobertura da feira, a renovação da pavimentação, entre outras. Se não significarem a exclusão do comércio de base popular, o que parece não ser o caso, tendem a ter resultado positivo para feirantes e para a diversa população que por ali circula. O segundo tipo de obra é marcado pelo improviso interessado, intervenções de prioridade duvidosa e custo possivelmente inflacionado pelo contexto. Pessoas que acompanham o debate urbano de Belém têm notado a aparição repentina na imprensa de projetos que ainda não cumpriram o trâmite burocrático. O último foi a revitalização do Canal da Doca, situado em um bairro da elite da cidade, conduzido pelo governo do estado. O projeto apresenta melhorias no uso dos pedestres do canal, que hoje é um tanto árido, embora as imagens divulgadas indiquem um estudo de nível preliminar. Já foi feito o orçamento da obra, e que gira em torno de 316 milhões de reais, valor que alguns consideram alto, já que se trata de uma intervenção de pouco mais de 1 quilômetro. Como o projeto executivo ainda não está pronto, é possível fazer uma avaliação com precisão. O terceiro tipo de obra é ainda problemático. Trata-se dos projetos que produzem danos sociais e ambientais e que gerariam resistência de certos grupos afetados por eles. É o caso da construção da Avenida Liberdade, apresentando uma audiência pública de 23 pelo governo estadual, teria 13,4 km de extensão e 3 pistas de cada lado. A avenida vai margear uma das últimas áreas de preservação ambiental da península, onde está o Quilombo do Abacatal. A avenida ainda não obteve esse licenciamento ambiental, mas o governo está divulgando como obra certa. Ambientalistas defendem que o projeto fere a Convenção de 169 da Organização Internacional do Trabalho, que obriga a realização de consultas à comunidade afetada. Em resposta ao questionamento da Piauí, enviados por e-mail, o governo do estado afirmou que a obtenção do licenciamento é uma prioridade e todas as etapas estão rigorosamente em dia na garantia da conformidade com as normas ambientais. A Avenida Liberdade não é o único projeto de Belém que vai na contramão dos princípios ambientais. Movimentos atuantes na pauta das águas urbanas têm apontado que uma obra de macrodrenagem da bacia do Tucunduba, na região sul da cidade, está realizando uma clássica concretagem na borda do rio, tornando-se elemento morto na paisagem. A obra é do governo do estado, que disse a Piauí ter optado pela canalização devido ao contexto da urbanização do entorno. Já o Mercado São Brás, que está sendo reformado pela prefeitura, contará com oneroso estacionamento subterrâneo na contracorrente dos princípios da mobilidade urbana atuais, voltados para a priorização de transporte público e mobilidade ativa. Não fosse a correria para receber um grande evento, essa questão poderia ter mais espaço de discussão, de modo que as construtoras e governos, a COP, acaba encarnando outro objeto, um escudo que blinda as obras do escrutínio democrático burocrático,
do dia a dia da gestão pública. Na expressão do urbanista Raquel Koenig, ao escrever sobre o papel do mega-evento internacional na dinâmica urbana. Um dos maiores desafios para a realização da COP em Belém é a hospedagem de visitantes. Há na cidade cerca de 25 mil leitos de hotéis, mas a estimativa de público é pode ir até 70 mil pessoas. Há muita especulação sobre o que poderia ser feito, mas falta tempo. Recentemente se anunciou que escolas que já vinham sendo reformadas pela prefeitura serão utilizadas como alojamento, sobretudo de estudantes e pessoas ligadas a movimentos sociais. E segundo dados do município, das cerca de 200 unidades de ensino da rede, 83 terão a reforma finalizada até o final do ano, 60 delas com instalação de energia fotovoltaica. E não se sabe ainda quantos leitos serão disponibilizados, tampouco como esses alojamentos serão geridos. Outra solução proposta é dragar o porto até atingir a sua profundidade, que prometia a circulação de transatlânticos, que funcionariam como hotéis. Essa obra está estimada em 200 milhões de reais e terá recurso do governo federal. Mas, como nos outros casos, a cifra milionária brota sem espaço para avaliação. É uma obra cara ou é barata? É um investimento que merece ser priorizado? Com essa quantia, seria possível construir cerca de 3 mil apartamentos populares, que poderiam servir de alojamento de hospedagem durante o evento e depois serem destinados à habitação social. Qual investimento seria mais benéfico para a cidade? Esses são apenas alguns exemplos de um tipo de debate que não vai ocorrer. As lacunas de infraestrutura urbana e pouca capacidade da rede hoteleira de Belém têm sido utilizada como crítica que propõe e se opõe à realização da COP na cidade. No início desse ano, o site Metrópolis noticiou que o governo federal teria a cidade do Rio de Janeiro como plano B para sediar esse evento. Em março, uma matéria da Folha de São Paulo apontou a possibilidade de uma conferência ser dividida entre Belém e alguma capital do Sudeste. Em resposta, o governo federal publicou uma nota reafirmando o compromisso com a realização do evento na capital paraense. Há muita expectativa em torno da COP em Belém. A primeira em um país democrático depois de 4 anos. Em 2021, no evento em Glasgow, houve manifestações expressivas nas ruas. Para as 3 edições seguintes, foram escolhidos países em que é proibido protestar. As ditaduras regadas a petróleo do Egito, os Emirados Árabes, o Azerbaijão. A energia das ruas ficou represada, aquecida pela intensificação da crise climática e pelos resultados modestos das negociações diplomáticas. A Copa de 25, em um país mais simbólico como o Brasil, e no meio da floresta amazônica, pode assistir à explosão dessa energia recalcada, com gente na rua, protestos e mobilizações. Além disso, o evento marcará os 10 anos do Acordo de Paris e um momento crucial na redefinição das metas da redução de emissões. O ano de 23 aferiu pela primeira vez que o aumento da temperatura média anual ultrapassou 1,5 graus centígrados ou Celsius, número que era considerado, nas projeções científicas, e o limite da crise climática controlada. Está evidente que o cenário futuro tende a ser pior do que projetou. Muitos veem a COP de Belém como uma das últimas chances de reivindicar a tempo mudanças mais robustas nos compromissos dos países. E, nesse contexto, ocorre ainda o fortalecimento da sociedade civil, atuante na questão ambiental e climática do Brasil. Esse cenário é hoje muito distinto do que era na década atrás. Há novas organizações, movimentos e lideranças em cena, renovando as formas de atuação. Há mais recursos disponíveis no âmbito da filantropia e há uma sensibilização maior por parte da sociedade, a que veio junto com a intensificação das tragédias climáticas e ambientais. Há também maior diversificação territorial. A ideia de que a defesa da Amazônia do terceiro setor é feita por ONGs de São Paulo e Rio já não corresponde mais à realidade. Cresce a presença das forças das organizações na região norte, mudando a imagem do ativismo ambiental do Brasil.
Na pesquisa para esse texto, eu conversei com uma dezena de pessoas atuantes pelas organizações em Belém. A maioria delas é jovem, se mobiliza pelas causas locais, atua em rede e está começando a participar dos espaços institucionais. Para esses ativistas, a COP pode ainda encarnar outro objeto, um megafone, que amplifica suas vozes e fortalece suas causas. Um dos movimentos que está se articulando para atuar no encontro internacional é o COP das Baixadas, que foi gestado no Gueto Hub, uma biblioteca compartilhada e um espaço de articulação social do bairro de Jurunas, baixada tradicional da capital paraense. O Jurunas ganhou as redes sociais depois que a cantora Gabi Amarantos venceu o Grammy Latino e publicou um vídeo mostrando a comemoração com sua família no bairro, onde ela vive. A premissa de fundo do movimento é de que a realização da COP não pode se dar a um benefício exclusivo dos bairros ricos e que as baixadas, territórios mais vulneráveis, precisam estar no foco da atenção pública. A ideia inicial era fazer a COP das Baixadas ligada ao bairro de Jurunas, mas depois entendemos que poderia ser uma articulação das diversas baixadas. Conta Jean Ferreira, um dos jovens alto e moreno, fundador do Gueto Hub, um dos proponentes da ideia do movimento. Em março de 2024, ocorreu o segundo encontro presencial da COP das Baixadas, para a qual o prefeito Edmilson Rodrigues foi convidado naquele mesmo dia em que eu estive em seu gabinete. Outras articulações começam a aparecer na cidade, bem como entre os que atuam na pauta climática em nível nacional. O que está em jogo nos próximos meses é saber se a sociedade civil será capaz de se organizar para obter vitórias concretas durante a COP. A bola da oportunidade está quicando. Um evento de grande visibilidade em momento crítico terá atenção internacional e tende a ser marcado pela presença de ativistas, jornalistas, políticos e formadores de opinião. Converter essa oportunidade em resultados efetivos não é simples. A história das mobilizações sociais ensina que é possível levar muita gente às ruas e não se atingir resultados institucionais robustos, se a agenda ficar dispersa. Unificar a agenda demanda muita negociação prévia e articulação política, o que parece ser um desafio dessa nova sociedade civil que emerge da pauta climática. A capacidade de fazer da COP uma oportunidade para produzir mudanças concretas será tanto mais efetiva quanto menos numerosas e mais estratégicas forem as palavras de ordem veiculadas no megafone.